Abra sua Bíblia em São João, Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37. Evangelho de João 7:37. Só lembrando a todos que a reunião da segunda-feira não é 6 da tarde, é 7 horas da noite, das 7 às 9. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Digam amém. Eu nesta noite quero conversar com o povo de Deus que está aqui, com a igreja de Deus, aqueles que são escolhidos. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos por Jesus para produzir frutos no reino de Deus. Para produzir frutos. Agora, fruto que não apodreça. Frutos que permanecem. Este texto me faz lembrar uma pregação que eu fiz aqui talvez há 2 anos atrás, ou 3, o rio de Deus. Aquela visão que o profeta Ezequiel teve e que está registrada no capítulo 47 do profeta Ezequiel. Ele teve uma visão da casa de Deus, do altar, do templo, e de repente ele percebia que nasceu uma minação de água lá no altar da casa de Deus, do templo de Deus. E aquela minação, aquele filetezinho de água, saiu pela porta do templo e começou a descer para o lado do oriente. E de repente ele viu um anjo de Deus com uma trena de medir. E aquele anjo mediu 1000 côvados, mais ou menos 500 metros. Lá do altar, 500 metros. E já era um igarapézinho, cujas águas davam no tornozelo do profeta. E ele mediu mais 500 metros, 1000 côvados. E a água daquele igarapé já chegava até os joelhos do profeta. Mediu mais 500 metros e a água lhe estava na cintura. E mais 500 metros já era um grande rio que não se podia atravessar senão a nado. E aquele rio, indo para a banda do Oriente, diz a Bíblia, que por onde passavam as águas daquele rio, para quem já leu, já assistiu
documentário, já foi em Israel, sabe que aquele rio estava correndo em direção ao Mar Morto, que é uma região praticamente deserta. Naquela época não havia vegetação, na época de Ezequiel. Hoje até é bom a gente fazer um comentário. Depois que Israel recuperou aquela terra, hoje aquele deserto é a região que produz as melhores frutas do mundo. Parece que o profeta Ezequiel tinha enxergado 2.500 anos depois. Mas ali não estava tratando de agricultura, não estava tratando de irrigação de terra. Ali Deus estava tratando de algo diferente. Mas o Ezequiel viu que por onde aquele rio passava, as suas margens, tudo florescia. Árvores frutíferas de todas as naturezas nasciam às margens daquele rio. E ele continuou acompanhando aquele rio, e ele chegou onde? No Mar Morto, o mar de sal. Vamos falar um pouquinho sobre esse Mar Morto. O Mar Morto, ele tem uma densidade, uma concentração tão grande de sal que não existe vida. Também não tem nenhum problema a pessoa entrar lá, sair, também não tem bactéria, não tem micróbio. Não existe vida de nenhuma espécie no Mar Morto. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, até quem não sabe nadar, nada no Mar Morto, porque não consegue afundar. A pessoa flutua. Terceira coisa interessante a respeito do Mar Morto é que é a região mais baixa da terra. Vamos entender isso melhor? Nós moramos em Belém. Qual é a altitude de Belém? Tem certos lugares aqui em Belém que é 0 acima do mar. Tem outros lugares que é 4 metros acima do mar. Ali por perto de Ananindeua, dá 11 metros acima do nível do mar. Belém é uma cidade quase ao nível do mar. Nós temos, por exemplo, outras regiões, como Bogotá, na Colômbia, que está a 3.000 metros acima do mar. Nós temos La Paz, na Bolívia, que chega a quase 4.000 metros de altitude acima do nível do mar. E nós temos o Mar Morto, que ele está 375 metros abaixo do nível de todos os oceanos da Terra. O Mar Morto não é um mar grande, é um lagão, é um lago. Um lago que é abastecido praticamente pela água do Rio Jordão. O Jordão chega ali, deságua, os peixes do Jordão, eu acho, aí sou eu que penso, né? Quando eles estão assim a uns 500, 600 metros antes de chegar no Mar Morto, que eles sentem o cheiro do Mar Morto, eles voltam a 120 por hora, porque se eles entrarem lá, morrem na hora. 375 metros abaixo do nível dos demais oceanos. Esta é chamada de a região mais baixa geograficamente da Terra. Tem uma série de razões por que Deus mostrou esta visão para o profeta Ezequiel. Mas na visão que Ezequiel teve, quando o rio nascido do trono, ou seja, no altar da casa de Deus, quando aquele rio deságua no Mar Morto,
acontece uma ressurreição no Mar Morto. As águas do Mar Morto se tornam saudáveis. Há peixes, há vegetação, há plantas nas margens daquele mar. E está escrito, eu até vou ler aqui textualmente o capítulo 47 de Ezequiel, onde está escrito: estas águas, versículo 8, que saem para a região oriental e desce a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, toda criatura que vivente, que vive em enxames, viverá por onde passar este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem as suas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde passa este rio. Vamos aplaudir ao nosso Deus? Presta atenção, nós não estamos aqui dando aula de geografia hoje. Não, nós estamos vendo aqui uma profecia que tem tudo a ver com os dias de hoje. Porque este rio que o profeta Ezequiel enxergou não era outra coisa senão o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus disse lá no encerramento da festa dos tabernáculos. O Senhor Jesus, ele assistindo uma cerimônia, a cerimônia das águas, era o dia que o sacerdote fazia uma oferta diferente no altar. Normalmente no altar se queimava o sangue dos animais sacrificados, no altar se queimavam farinhas. O altar era para queimar sacrifícios e enviar a fumaça como oferta a Deus. Mas havia o encerramento desta festa dos tabernáculos, que também poderia chamar festa das primícias, que era quando o povo se lembrava do tempo que viveu nas tendas, e o povo trazia as ofertas do campo, as primeiras colheitas para oferecer a Deus. Havia uma cerimônia que os sacerdotes em procissão iam até a fonte de Gion, o lago de Betesda, o tanque de Betesda, lá onde Jesus fez aquele milagre. E ali o sacerdote pegava a água e derramava aquela água no altar em agradecimento pela chuva, pela prosperidade. E na hora que estava acontecendo, isso acontecia no último dia da festa. Quando estava acontecendo aquela cerimônia, o sacerdote trazendo a água, Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, quem tem sede, venha a mim e beba. O texto que nós lemos. E aquele que crer em mim, do jeito que as Escrituras ensinam, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode dizer glória a Deus? Rios de água viva fluem, saem do interior daquele que crê em Jesus, do jeito que a Bíblia ensina. Não é do jeito que eu penso. Você já observou que é muito raro, aliás, não é raro, é muito comum você encontrar pessoas que criam a sua própria doutrina do seu jeito. A pessoa lê a Bíblia e diz: não, está escrito assim, mas eu acho, eu penso
que não é bem assim. Foi isso que a serpente disse para Eva. Não foi isso que Deus quis falar. Não foi isso. Deus não quer é que vocês tenham conhecimento das coisas. Aquele que crê em mim, disse Jesus, do jeito que está escrito na palavra, rios de água viva, igual esse rio aqui, lá do profeta Ezequiel, rios que por onde passam, fazem com que as coisas aconteçam, com que ressurreições aconteçam, por onde passam as coisas revivem. Você pode dizer amém? Essa é a diferença de quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a diferença daquele que crê e pratica o que está escrito. Seja Deus verdadeiro. Está escrito aí. Seja Deus verdadeiro. E qualquer pessoa que queira ensinar diferente do que está escrito, seja mentirosa. Rios de água viva. Aí São João, o evangelista, quando ele escreveu este livro, já fazia tempo que tinha acontecido o Pentecostes, já fazia tempo que Jesus tinha voltado para o céu. Então, as coisas já tinham acontecido. Aí o apóstolo João, ele abre um parêntese a respeito desta afirmação de Jesus, e ele diz, e ele falava a respeito do Espírito Santo, que aqueles que crescem, iriam receber, e que ainda não tinham recebido, porque o Filho não havia sido glorificado. Então, João explica que naquele dia que Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava falando que esse rio de água viva, que fluirá do interior de todo aquele que crê, é o Espírito Santo, que eles não tinham recebido ainda, mas receberiam como já tinham recebido quando João escreveu o Evangelho, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, irmãos, só tem uma maneira da igreja de Jesus mudar a história das coisas. O rio de Deus, que o profeta Ezequiel viu, onde ele passava, tudo revivia, tudo ressuscitava. E até o Mar Morto ressuscitou quando teve contato com as águas que nasciam no altar da casa de Deus. Quem é este rio de água viva? É o Espírito Santo que habita em você, em mim e em todos nós. Esta água viva é o Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado na Bíblia pela água, é simbolizado pelo vento, é simbolizado pelo azeite, é simbolizado pelo fogo. São três símbolos, quatro alegorias simbólicas do Espírito Santo: fogo, vento, azeite da unção e a água viva. A água que ressuscita, a água que faz tudo reviver, a água que transforma o deserto num lugar de vida e de prosperidade. A água que chega na região mais baixa da terra, o Mar Morto, e o ressuscita. Tudo isso é simbólico. Quantas pessoas estão espiritualmente hoje nos lugares mais profundos da terra?
eu nem diria 375 metros abaixo do nível do mar, a milhares. Lá, onde não tem saída, onde não tem luz, onde não tem esperança, onde é deserto, onde é triste, onde é aflição, onde é dor. Quantos estão escravizados pelo diabo, escravizados pelas obras das trevas, escravos de Satanás? Eu sempre já assisti umas 2 vezes o filme Barrabás, e é um filme que tem uma frase que eu sempre uso quando prego sobre a ressurreição, a morte de Jesus. O escritor daquele filme, ele foi muito feliz. Eu acho que ele era um cristão autêntico, porque em determinado momento o Barrabás diz para alguém: aquele homem morreu a minha morte. Porque ele foi trocado por Jesus, não é? Aquele homem morreu a minha morte. Mas o interessante, quando você vê um filme daquele tempo, daquela época, aquele pessoal, os escravos que ficavam acorrentados no porão dos navios, ajudando quando não tinha vento, remando grandes embarcações na época, uma média de 50, 100 escravos, com aqueles remos lá do lado de dentro, mexendo para lá e para cá, para o navio conseguir viajar. Ali, para aqueles homens, não tinha nenhuma esperança. Ou eles iam morrer no naufrágio, ou eles iam morrer de cansaço. Não havia esperança para eles. Pois olha, o mundo de hoje está parecido com aquele povo que vivia escravizado nas galés, nos porões das galés, dos navios daquela época. Mas quando o rio de Deus chega, quando uma pessoa cheia do Espírito Santo chega, tudo muda, porque a presença do Espírito Santo faz milagres. Você pode ter certeza que existem centenas, milhares e milhares de pessoas em Belém, no seu bairro, perto da sua casa, que estão vivendo abaixo de qualquer nível espiritual, pior do que o Mar Morto. Não existe vida nenhuma na vida daquelas pessoas. Elas estão apenas passando pela vida. Existem as pessoas que vivem, existem os que vão passando pela vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vive em pecado, vivendo, está morto. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Você e eu, nós temos em nós o Espírito Santo que gera este manancial de vitória, que gera este rio de água viva, que por onde passa muda todas as coisas. E Jesus continua chamando: quem tem sede, venha a mim e beba. Agora lembre-se que este rio de água viva está dentro daquele ou daquela que crê em Jesus, não como crendice, mas que crê como a palavra ensina, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra, Ele é o Redentor, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Vamos colocar-nos em pé e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas eu quero antes perguntar para todos os irmãos que estão aqui:
Eu preciso mais. Pode ter certeza. Quantos precisam mais desse poder na sua vida? Lá em cima, levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quantas pessoas que estão aqui são salvas por Jesus Cristo? Levante a sua mão. Quem precisa ser salvo hoje? Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta a sua mão. Você precisa ser salvo. Quer hoje dar este passo de salvação? Levante a mão. Tem alguém? Balança assim para a gente ver, não é? Alguém que hoje quer dizer: Jesus, eu te aceito. Eu quero que você venha aqui à frente neste momento. Alguém que hoje quer entregar sua vida a Jesus. Chegue aqui. É este o momento. Vida eterna. O rio de Deus está passando agora em você para purificar, para transformar deserto em manancial, para transformar morte em vida. É isso. Vida eterna, salvação, perdão. Há mais alguém? Chegue até aqui. Nós vamos orar. Alguém deseja se reconciliar com Jesus hoje? Pode vir também. Eu quero, inclusive, enquanto estão chegando, louvar a Deus, o pastor Walter. Cadê o pastor Walter? O pastor Walter falou comigo há pouco. Eles fizeram um retiro espiritual com 100 e poucos jovens que foram batizados recentemente. E lá no pensamento do pastor Walter, aquele povo não era batizado no Espírito Santo, que se converteram recentemente, mas quando lá chegou o que eles foram fazer hoje, acho que foi hoje ou ontem à noite, Pentecostes, dos mais de 100 e tantos, eram 100 e quantos? 170. Só tinha 40 que não eram batizados com o Espírito Santo. E 27 foram. Olha lá, novos convertidos. É um novo tempo na vida da igreja. Você que está aceitando Jesus hoje, fecha os olhos. Eu abençoo você em nome do Senhor Jesus. Te declaro perdoado de todos os seus pecados. Pela fé, seu nome está escrito no livro da vida. Pela fé, a graça de Deus está presente em você. E o rio de Deus começará a fluir através de você hoje. E toda a sua família será salva em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir. Acompanhe os nossos conselheiros, por favor.